E aí galera, beleza? Professor Landson Silva aqui, tô trazendo para vocês mais um vídeo de preparação para CFO, CBMERG, e hoje nós vamos trabalhar com questões de função do segundo grau, função quadrática. Vamos lá. A figura a seguir mostra uma parte do gráfico da função y igual a x² mais mx mais n, onde v é o ponto mais baixo. O valor de m mais n é, bom, aqui ele te dá três informações. Ele dá parte da função, né? A gente sabe que uma função quadrática vai ser y igual a ax² mais bx mais c. Ele dá esse ponto aqui, ó, que é o ponto 2, 0, né? Quando x é 2 e y é 0. E ele dá esse ponto aqui, certo? Que ele é o x do vértice. A gente sabe que, ó, o vértice está aqui. O ponto, a coordenada aqui vai ser o y do vértice, e esse ponto aqui é o x do vértice. O que a gente tem que saber para fazer essa questão? O vértice de uma parábola tem coordenadas x do vértice e y do vértice, onde o x do vértice é dado por menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Bom, a questão já deu para a gente que o x do vértice é 5. Então, menos b sobre 2a é 5. Passo 2a multiplicando, menos b é 10a, e aqui, ó, o a é 1, e o b é m, certo? Então, vai ficar menos m é igual a 10 vezes 1, ou seja, o m é menos 10. Beleza. E aí, como a gente vai achar o valor de n? Bom, já sei que essa função é do tipo y igual a x² menos 10x mais n, né? Porque o m é menos 10. E ela passa pelo ponto 2, 0, ou seja, quando o x é 2, o y é 0. Então, a gente coloca aqui, ó, 0 é igual a 2 ao quadrado menos 10 vezes 2 mais n. Então, 0 é igual a 4 menos 20 mais n. 0 é menos 16 mais n. N é 16. Como a questão quer m mais n, vai ficar menos 10 mais 16, 6. Alternativa A, bem tranquilo, só saber o vértice da parábola. Segunda, há dois valores x que satisfazem a equação do segundo grau, x², 5x² menos 26x mais 5 igual a 0. Sobre esses valores é verdadeiro afirmar que satisfazer a equação do segundo grau é ser uma raiz, né? Ó, são as raízes. Ele está falando que tem duas raízes nessa equação do segundo grau. Aí ele está falando soma, produto, etc. O que a gente tem que saber para fazer isso daqui? Quando você tem uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, desculpa, em que as raízes são x1 e x2, a gente sabe que a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, vai ser dado por menos b sobre a. E o produto das raízes, ou seja, x1 vezes x2, vai ser c sobre a. Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar que a soma das raízes vai ser o quê? Menos 26 sobre 5, ou seja, 26 quintos é a soma das raízes. E o produto das raízes vai ser 5 sobre 5, ó, c sobre a, que dá 1. Ou seja, a primeira diz, sua soma é 26 e o produto é 5. Não. A soma é 5, o produto é 26. Não. E assim vai. O produto é 1. O que essa questão está querendo pegar? Tem muita gente que não se atenta na soma e produto a botar sobre o a, porque está acostumado a fazer soma e produto só com equações de segundo grau, onde o a é 1. E aí só olha para o b e o c. Aí muita gente vai olhar aqui e vai falar, ah, mas a soma é o menos b, né? Vai dar 26 positivo e o produto é o c. Porque se esquece de botar sobre o a, porque está acostumado a ter sempre equação com a igual a 1. Toma cuidado com isso para você não dar esse mole e perder essa questão à toa. Olha essa daqui. Considere que a função quadrática L de x igual a menos 2x² mais 100x mais c, onde c é uma constante real positiva, tenha sido usada para modelar o lucro mensal L de uma fábrica em função do número x de unidades produzidas mensalmente. Pode-se dizer que, quanto maior for o número de unidades produzidas mensalmente, maior será o lucro mensal. Não. O lucro, aí ele dá aqui, fala de máximo, do máximo ou mínimo. O que a gente tem que saber? Isso daqui tem a característica de uma função quadrática, certo?
mais 100, mais 100 não, mais bx mais c. E aí a gente sabe que isso pode ser de duas formas. Isso é uma função quadrática, é uma parábola. A concavidade pode ser para cima e para baixo, ou para baixo. Se a concavidade for para cima, certo? Significa que essa parábola tem um valor mínimo. Ó. O valor mínimo aqui que é o menor valor de y possível. Então aqui nós temos o mínimo. E isso acontece quando o a é positivo, né? Que aí a parábola está sorrindo, a gente tem um ponto mínimo. Se a parábola estiver para baixo, certo? Nós temos o ponto máximo. Ó, esse ponto aqui é o ponto máximo. Por quê? Quando a gente fala máximo ou mínimo, a gente está falando do maior ou menor valor que y pode ter na função. Nesse primeiro caso, os valores grandes vai subindo cada vez mais infinitamente em y. Então, ele só tem um valor mínimo, que é um limitante inferior. Já nesse caso aqui, ele tem um valor máximo. Por quê? Porque a função não passa daqui. Esse é o maior valor que ela tem. Ele é o máximo dela. E isso acontece quando o a é negativo. Então, ó, o a sendo negativo aqui, ó, o a é menos 2, a gente já sabe que ela não tem valor mínimo. Então, eu já posso tirar a letra B e posso tirar a letra C. A gente pode escolher a letra A porque ela fala que vai sempre, ó, conforme o número de unidades for aumentando, o lucro vai aumentando. E não, aqui o lucro está em Y e o X é a quantidade de produtos. Como ele não dá uma restrição, tá? Pegando só parte da parábola, esse lucro vai aumentando até chegar no ponto máximo e depois ele começa a decair, certo? Então a gente também pode tirar a letra A. O lucro aumenta, 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 chega no seu máximo e começa a cair. Isso mesmo aumentando a quantidade de unidades produzidas, certo? Então não é só crescendo para sempre o lucro, tá? E aí a gente vai também trabalhando na coisa do vértice para quê? O máximo ou mínimo ele está no vértice da parábola. O valor máximo ele vai ser o y do vértice, assim como o mínimo vai ser também o y do vértice. Só vai mudar a concavidade da parábola. Quando a concavidade for para cima, ele tem mínimo, quando for para baixo, tem máximo. E aí, o que a gente vai fazer? É sempre mais fácil calcular o x do vértice do que o y do vértice, tá, gente? Porque, como eu mostrei na outra questão, o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Você sempre vai ter menos cálculos fazendo o x do vértice. Então, a gente vai ver qual é o x que ocorre quando você tem o máximo, que é o x do vértice. Então, menos b sobre 2a nessa equação vai ser o quê? Menos 100 sobre 2 vezes menos 2, ou seja, menos 100 sobre menos 4, que dá 25. A gente já mata a questão aqui, ó. Vai ocorrer quando x for 25. Se você quiser tirar a prova real só para ter certeza, aí você joga na função o 25. Não calcula o y do vértice, não. Joga o 25 na função para ver se vai dar certo. Ó. Menos 2 vezes 25 ao quadrado, mais 100 vezes 25, mais c. Aqui vai ficar menos 2 vezes 625, mais 2500 mais 100. Aqui vai dar 1.250 negativo, mais 2.500 mais c. Isso vai dar 1.250 mais c. Então, realmente, a letra D. Beleza? Super tranquilo? Então, ficam aí essas duas questões para vocês. Vejo vocês na próxima. Fui!